Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Pai amado, queridos irmãos de luz, que nos guiam, inspiram e protegem, com um sorriso no rosto, disposição no corpo e fé na alma, nós damos boas-vindas a vocês, irmãos de luz, para mais um Evangelho no Lar, agradecendo a disposição e atenção de todos os que estão escutando esse áudio neste momento. E para todos vocês, eu peço a espiritualidade que possa nos auxiliar nesta sexta-feira, dando a cada um de nós estímulos para que sejamos cada vez mais e melhor ferramentas de Deus a serviço do amor, da alegria, da verdade, da justiça, da bondade e da caridade. Que assim seja. Também pedimos humildemente que abençoe essas águas que selecionamos previamente, deixamos separadas aqui para o Evangelho, a fim de que elas possam ser fluidificadas, tendo a sua composição orgânica alterada, atuando em nosso corpo, perispírito e alma como um bálsamo, a fim de que estejamos cada vez mais em conexão com o bem, com o amor de Deus. Que assim seja. Vamos abrir agora o Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, em página aleatória. Os bons espíritas. O Espiritismo bem compreendido e bem vivenciado leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral de Cristo. Oferece uma fé sólida e traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Muitos que acreditam nas manifestações espíritas não compreendem suas consequências e nem seu alcance moral, ou se os compreendem, não aplicam a si mesmos. E por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não, pois a doutrina espírita não utiliza nenhuma linguagem figurada que possa dar margem a falsas interpretações. Sua essência está na sua própria clareza, e é daí que vem sua força, pois ela explica as coisas de maneira fácil, atingindo diretamente a inteligência daqueles que a procuram. Ela não possui nada de misterioso, e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. Será necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois existem homens de reconhecida capacidade intelectual que não a compreendem, enquanto que pessoas comuns, jovens, recém-saídos da adolescência, aprendem-na com admirável facilidade, até mesmo nos seus detalhes mais sutis.
Isso acontece porque a parte material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, ao passo que a essência do espiritismo requer um certo grau de sensibilidade que independe da idade ou do nível de instrução da criatura. Essa sensibilidade pode ser chamada de maturidade do senso moral. E essa maturidade que lhe é própria corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Em algumas pessoas, os laços que as prendem às coisas materiais estão ainda muito fortes para permitir que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve lhes impede a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e seus hábitos, pois não compreendem que possa existir algo melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos para essas pessoas é um simples fato que não modifica em nada suas tendências instintivas. Enxergam apenas um raio de luz insuficiente para orientá-las e despertar uma vontade decidida que seja capaz de modificar seus pensamentos. Elas se apegam mais aos fenômenos espíritas do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para terem acesso de imediato aos novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignas de conhecer os segredos do Criador. São espíritas imperfeitos, porque não se desenvolvem e acabam se afastando de seus irmãos em crença, pois recuam ante a obrigação de se reformarem. Preferem reservar suas simpatias para os que possuem as mesmas fraquezas ou prevenções. De qualquer forma, aceitar os princípios da doutrina espírita é o primeiro passo que facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que pode ser qualificado como verdadeiro espírita já se encontra num grau superior de adiantamento moral. Seu espírito já possui um domínio maior sobre a matéria e por isso tem uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem vibrar nele o lado espiritual que ainda permanece adormecido nas outras criaturas. Podemos dizer que ele foi tocado no coração, que sua fé tornou-se inabalável. O espírita é como um músico que se comove com os acordes, enquanto que a maioria ouve apenas o som. O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto o homem comum se satisfaz com seu horizonte limitado, o espírita compreende a existência de alguma coisa melhor e procura libertar-se para atingi-la. Ele sempre conseguirá se tiver uma vontade firme e determinada. E meus amigos, aqui a gente pode ver, que os bons espíritas, e como diz no comecinho, podemos dizer também os bons cristãos, não são aqueles que sabem de cor e salteado as passagens do Evangelho, que têm uma bagagem de leitura gigantesca, que falam bonito, que já assistiram um gigante número de palestras, que vão ao centro quase todos os dias. Não. Você pode ter tudo isso e ainda em seu íntimo ser escravo de tantos, mas tantos defeitos, escravo da vaidade, do ego, do orgulho, do cinismo, do egoísmo. Então o que vai medir, e essa medição não é para os outros, mas para nosso íntimo, para nossa reforma íntima. O que vai medir se já estamos no caminho de sermos bons espíritos ou se somos apenas espíritas em evolução, em uma caminhada, ou se já estamos no meio dessa caminhada, ao longo dessa caminhada. O que vai definir isso é o nosso senso moral. Se nós estamos afinados com tudo aquilo que a gente diz. Porque muita gente fala bonito, tem uma mansidão na rua, com estranhos, ou com aqueles que eles são interessantes ser bons, mas dentro de casa não são, com seus subordinados não são. Então é máscara. E aqui a passagem fala disso. Quais são as máscaras que a gente ainda insiste em colocar no rosto e no peito? Onde é que a gente está errando, deixando de cultivar
o nosso senso moral, deixando de agir com coerência e com comprometimento a tudo aquilo que nos aproxima de Deus. O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é aquele que se esforça diariamente, conscientemente, em ser um pouquinho melhor do que já foi ontem e querendo ser melhor amanhã do que será hoje. E para isso, é necessário esforço, é necessário coerência, é necessário responsabilidade com os nossos atos. É necessário que a gente se ocupe muito mais em corrigir os nossos defeitos do que olhar o defeito do outro, do que falar dos defeitos dos outros, do que julgar o comportamento dos outros. Então, ser bom espírita nada mais é do que se trabalhar diariamente para ser melhor. E não melhor que os outros, mas melhor do que já fomos. Ser um bom cristão é praticar a filosofia de Cristo, poder ser um exemplo vivo daqueles ensinamentos deixados aqui há tantos anos, tantos e tantos anos, fazendo valer todo o sacrifício de Jesus, toda a disposição e empenho dos irmãos de luz que diariamente sopram em nossos ouvidos um bom trilhar de caminhada. Só que quase sempre estamos fechados para isso, porque estamos presos, mergulhados à nossa vida material, aos nossos interesses mundanos, à nossa mesquinhez de voltar os olhos para nós mesmos, esquecendo que vivemos num mundo tão grande, somos cercados por tantas pessoas e todas elas têm muito a nos ensinar e querem muito aprender conosco. Então, falta de nós ainda mais disposição para sermos bons cristãos. Falta de nós ainda mais empenho para sermos bons espíritas. Falta mais em nós esse querer verdadeiro e não só conhecer o espiritismo como uma filosofia. Ah, eu sei disso, eu entendo. Não, isso aqui eu posso. Podem me perguntar que eu sei de cor aqui. Mas muitas vezes a gente sabe de cor a teoria e na prática somos o oposto. Então a reflexão que fica hoje é: Pai amado, nos ajude, por favor, a compreender o caminho de conseguir conciliar aquilo que a gente faz com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente com aquilo que a gente quer ser. Por favor, Pai amado, fazei de nós essas ferramentas, lapida o nosso peito, Pai, para que a gente possa entender a necessidade de se transformar, curando nossos vícios, cultivando nossas virtudes, fortalecendo nossos laços de união com quem estiver à nossa volta, exercitando a nossa caridade com todo aquele que precisar e estiver ao nosso alcance. Que a nossa piedade, nossa misericórdia, nossa alegria pela vida, nossa gratidão pela nossa saúde sejam pilares de nossa caminhada, que estejamos atentos a todas essas bênçãos e vibrações, todas essas oportunidades de crescimento. Olha que sorte nós temos por estarmos bebendo dessas palavras neste momento, dessa lição. Não deixemos que elas entrem por um ouvido nosso e saiam pelo outro. Que elas possam fazer morada em nossa mente, em nosso peito, germinando, frutificando frutos poderosos de fé que vão nos transformar e vão nos ajudar a transformar quem nos cerca através do Evangelho vivo, que é o exemplo das nossas atitudes. Podem ter certeza que muito mais do que a nossa evangelização pregatória, o que a gente fala para as pessoas, que já é, sim, um movimento maravilhoso, mas podem ter certeza que as nossas atitudes conseguem ensinar muito mais quem nos cerca. Às vezes a gente não precisa soltar uma palavra da boca para a gente ensinar uma pessoa. Quantas vezes a gente admira alguém por sua atitude, sua bondade, seu carinho, sua gentileza, sua gratidão,
e pensa assim: caramba, que pessoa iluminada, como eu gostaria de ser como aquela pessoa, como eu gostaria que minha família fosse como aquela pessoa. Então, mais do que desejarmos sermos como aquelas pessoas que a gente admira, vamos procurar sermos boas pessoas para que as pessoas nos admirem, não no sentido de fama, de holofote, mas que nos admirem como um exemplo vivo do amor de Deus. E que através das nossas atitudes, eles possam se inspirar, se espelhar e seguirem caminhos parecidos. É isso que a gente pode fazer, é disso que Cristo espera de nós. E agora, entoando o Pai Nosso, eu convido vocês a fazerem comigo essa oração tão bonita. E com um sorriso no rosto, vamos orar o Pai Nosso com um sorrisão no rosto, em alegria, em gratidão pelo dia de hoje que está nascendo e que virgem que Ele é, há de nos permitir inúmeras oportunidades de crescimento, de agirmos diferente, de pensarmos diferente, seguirmos diferente, sentirmos diferente, falarmos diferentes, pois estamos dispostos a sermos, um pouquinho que seja, melhor do que fomos ontem. Esse é o meu compromisso de hoje e o de vocês. Tenho certeza também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Amém.